Você não subiria na nuvem voadora. E eu também não. Mas fica tranquilo, porque talvez não seja culpa nossa. E é isso que vamos discutir neste vídeo, uma breve análise sobre preconceito, pureza e ideologia em Dragon Ball. Esse anime com porradaria, aventura, bichinho que fala, piada de peido e muita safadeza. Eu tô reassistindo ao Dragon Ball clássico, aquele do Goku criança. Não o que o corpo dele vira de criança, nem o que a mente dele vira de criança, mas sim o que ele é um pivete de 12 anos com rabo e uns 50 centímetros de altura. O Homem Macaco. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Já é chovendo molhado dizer que Goku é baseado em Sun Wukong, um macaco mega poderoso que maceta mais deuses na porrada do que o Kratos e o Seiya juntos. Um personagem que em seu mito de origem era um vilão, mas que ficou famoso mesmo por sua jornada ao oeste, onde faz parte do time dos bonzinhos. Uma história que serviu de inspiração para vários animes, jogos, filmes, vídeos no YouTube e dancinhas no TikTok. Tanto Goku quanto o Wukong são personagens com um espírito livre, que não ligam muito pro que os outros vão pensar, não temem autoridade, são inquietos e brincalhões. O que vem da inspiração de ambos, que é a visão oriental, mas principalmente chinesa em relação aos macacos. Afinal, como em qualquer fábula já feita, as dos chineses também tinham seus arquétipos animais. Assim como nós, temos o lobo mau, por exemplo, que é um lobo e é mau. O Wukong segue esse tipo de estereótipo, essa ideia de como seria a personalidade de um bichinho quando aplicada a um ser racional. Apesar das semelhanças com o menino rabudo, o personagem mitológico tem uma certa malícia, como quando rouba o bastão mágico que servia originalmente como um pilar pacificador dos mares. Pois é, ele não ganhou o bastão de presente do avô adotivo com o nome de comida, foi lá e pegou na mão grande mesmo. Ele também rouba os pêssegos da imortalidade, simplesmente por não ter sido convidado para um banquete dos deuses. E na jornada pro oeste, mata bandidos desafiando as ordens de Tan Sanzan, um monge que ele deveria escoltar e que seria mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, o equivalente a Bulma da sua história. Já o maldito Kakaroto se distancia de seu mito inspirador por ser considerado alguém de coração puro. Mas o que exatamente isso significaria? A nuvem voadora. Uma diferença essencial entre o Mini Saiyajin e o Rei Macaco Chinês é a Quinto 1, a nuvem voadora que Goku ganha de Mestre Kami por ter ajudado a Dona Tartaruga. O Wukong tem sim a habilidade de se locomover utilizando nuvens, mas, ao menos nas fontes onde eu pesquisei, nada é citado sobre ser necessária a pureza de coração para fazer isso. Na verdade, ele tem uma bosta chamada Osibu Yuli que o faz andar livremente sobre elas. Esse requisito de dignidade para montar na nuvem é adicionado por Akira Toriyama Sensei como uma ferramenta narrativa que serve para trazer humor e ao mesmo tempo revelar a índole de alguns personagens. O próprio Mestre Kami, que é o lendário mestre das artes marciais mais renomado do mundo todo, apesar de ser o dono anterior da nuvem, nem consegue subir nela. E não demora muito para você entender o porquê disso não. Não dá 2 minutos e o tarado do velho já tá pedindo para ver a calcinha da Bulma. Ao longo do anime, ele ainda chantageia para apagar o fogo da montanha, usa os discípulos para arranjar rabo de saia para ele, fica tentando passar a mão na Lante o tempo todo sem o consentimento dela, é o bicho mais sem vergonha do anime inteiro. Mas peraí, quer dizer então que o problema do Mestre Kami com a nuvem é ele assediar a mulherada? Mais ou menos, afinal o menino macaco alisa o pirulito e a pata de camelo de todo mundo e sobe na nuvem tranquilão. A pureza de coração vai muito além disso e no caso de Dragon Ball parece estar relacionada a outros fatores. O mito do bom selvagem. Goku cresceu praticamente sozinho, tendo perdido seu avô quando ainda era muito novo. Perdido, né? Ele fez purê de idoso com o pobre do Gohan. Mas beleza, foi um pequeno acidente. E diferente de Wukong, que seguiu o lema achado não é roubado, Goku nunca roubou nada. Tá, ele meio que roubou o radar do dragão desse cara aqui no episódio 30, mas não dá pra contar porque era o próprio radar dele que havia sido furtado e vendido pro dono da loja. Então conta como pegar de volta, eu acho. Quanto a dito e ver, o Goku não era um moleque absolutamente pró-vida. A Dona Tartaruga que o diga, só não virou sopa
porque meteu o migué de que tinha um gosto horrível. Mas como alguém que cresceu caçando animais selvagens para poder comer, Goku enxergava a morte de outros seres como algo justo e às vezes até necessário. O que é bem menos óbvio do que parece no mundo de Dragon Ball, já que nesse início quase todos os bichos que aparecem falam, vestem roupas, dirigem carros, são tarados por calcinhas, pilotam naves, governam o planeta, pois a Terra é governada por um cachorro azul de bigode. Então fica meio difícil saber onde traçar a régua do que seria correto matar para comer ou até mesmo transformar em um pet. Esse conceito de pureza de coração presente em Dragon Ball lembra um pouco os princípios filosóficos defendidos por Jean-Jacques Rousseau, mais popularmente conhecidos pela frase "o homem nasce bom e a sociedade o corrompe", que apesar de não ser literalmente o que ele diz, é uma forma mais fácil de entender as suas ideias. Goku, por ser um moleque que cresceu sozinho, no meio do mato, era livre de preconceitos e ideologias. Ele não teve regras sociais que ditassem pra ele o que era certo, o que era errado, o que era bonito e o que era feio. Por isso, quando o Mestre Kami pede que ele vá buscar uma mulher bonita pra morar com eles, Goku não tem a mais puta ideia do que ele quer dizer com isso, já que cresceu sozinho e mal consegue distinguir o que é uma mulher, que dirá se ela é bonita ou não. É claro que a intenção do Akira com isso não era fazer uma crítica social foda. Era só uma piada mostrar uma criança que desconhecia os padrões sociais a ponto de não conseguir distinguir o óbvio. E fazer absurdos como passar a mão na perseguida de uma véia que ele acabou de conhecer. Justamente por não ter o pudor e a noção de que a sociedade em que agora ele estava inserido considerava aquilo errado. Porque a intenção dele não era errada. Não havia maldade ou segundas intenções. Diferente do Long, que sequestrava meninas e aparentemente nem tocava nelas depois disso. Porém, no caso do porquinho, ele tinha assim segundas e até terceiras intenções, né? E não que só o fato dele sequestrar já não fosse errado, claro. Porém, é interessante como a ignorância do Goku em relação à construção social faz ele livre. Livre como um macaco. A liberdade dá pra alcançar? A liberdade dá pra alcançar. Yantia é um contraponto excelente para Goku. Ele é apresentado como um guerreiro forte, corajoso, um cara bonitão, mais velho e mais inteligente, mas acaba ficando travadão toda vez que está na frente de uma mulher bonita. Ou seja, a principal fraqueza do Yantia vem do fato dele saber distinguir o que é uma mulher e principalmente o que é considerado uma mulher bonita. Isso porque em algum momento esses padrões foram ensinados a ele, assim como foram ensinados a mim e a você. A própria ideia de uma mulher atraente em si é algo tão enraizado nele que o pavor da frustração acaba sendo paralisador. O medo de ser rejeitado e machucar não seu corpo, que ele não tem medo de ferir nem enfrentando, sei lá, um macaco alienígena gigante, mas sim seus sentimentos por conta de expectativas e modelos que nem sequer foram criados por ele, mas sim assimilados a partir da cultura em que ele vive. Por outro lado, o Goku não possui um padrão de beleza estabelecido. Primeiro, por ter crescido sozinho, claro, e segundo, por nunca ter sido ensinado, nem indiretamente, por uma pessoa, pela mídia, pela sociedade, o que é uma mulher bonita. Ou então, o que é uma rejeição e o que são os julgamentos e inseguranças que podem surgir a partir de uma. Ou seja, a pira que me levou a fazer esse vídeo aqui, a reflexão que eu quero deixar. E assim, eu não sou filósofo, psicólogo, coach, pelo amor de Deus. O que eu quero trazer com esse assunto é justamente a dúvida e não a resposta. Então, se você sentir à vontade, claro, deixa aí nos comentários a sua resposta ou as suas dúvidas, o que seria mais legal. Pensa só. As coisas que eu acredito, as coisas que você acredita, os valores morais, estéticos, nossa visão de mundo, nossa maneira de interpretar, de pensar, ela nunca foi e nunca será livre como o Son Goku ou como o Sun Wukong. Porque a geração atual sempre vai viver em um mundo criado pelas anteriores, de acordo com as regras, ideologias, convicções que foram passadas a elas pelas que vieram antes e antes e antes. Ou seja, uma geração Nutella não cai em uma nave em forma de bolinha vindo de um planeta distante. Ela é criada por uma geração raiz. Pegando esse exemplo mesmo do ideal de beleza feminina, que já foi pé pequeno, sobrancelha de bolinha, pescoço comprido, dente preto, sobrepeso e pele pálida, androgenia, argola na boca, magreza, corpo sarado, entre infinitas variações dependendo do lugar e da época em que você nasceu, ele pode ser extrapolado para várias outras coisas. Sendo assim, muitas verdades relativas, convicções, muitos medos, inseguranças, questões que nós temos e que em alguns momentos achamos que
precisaríamos de um dragão mágico feito por um ET verde assexuado para resolvermos, poderiam ser bem diferentes se conseguíssemos ser livres para pensarmos além das limitações que o contexto em que nascemos e vivemos nos permite ver. Livres como um simples macaco que sobe nas nuvens e consegue enxergar as coisas lá de cima pequenas como elas realmente são. Afinal, se fossem realmente absolutas, não mudariam, não teriam variações, mesmo que de forma lenta, conforme a época e o lugar. É claro, eu não estou dizendo que a gente deve rejeitar totalmente ideologias passadas, afinal, de certa forma, o que separa o Goku do Piccolo Daimao são justamente os ensinamentos do Son Gohan e até as pessoas com quem ele conviveu posteriormente. Ambos cresceram sozinhos, sem influências externas que gerassem traumas, preconceitos ou medos neles, sendo que medo e preconceito são quase sinônimos, mas isso aí é assunto para outro vídeo. O Kuririn, por exemplo, tinha medo dos seus veteranos, mesmo após ficar mais forte do que eles. Tentava trapacear no treinamento por não ter autoconfiança. Ao mesmo tempo, tinha malícia suficiente para oferecer as revistas certas pro Mestre Kame. Inclusive, ele leva a revista para todo gosto, viu? Já a Bulma era inteligente, bonita, rica, mas ainda assim insegura, ao ponto de achar que precisava de um deus para conseguir um simples namorado e de se aproveitar de outras pessoas para alcançar seus objetivos. No fim, o conceito de coração puro em Dragon Ball não diz respeito aos atos praticados, mas sim às suas intenções, ao mesmo tempo que as intenções são frutos das vivências de cada um dos personagens. E então eu te pergunto, você subiria na nuvem voadora? Você acha justo o julgamento que ela faz? Você já se inscreveu nesse canal? Se não, se inscreve aí e confere os vídeos que eu vou deixar na tela final que você vai curtir. Valeu, até mais!